Primeira lista de exercícios de matemática. Primeira questão. Calcule as potências. Então aqui na letra A nós temos menos 7 elevado ao quadrado. Então o que eu tenho que observar quando for resolver uma potência? Eu tenho que observar as regras que tem na base e as regras que tem no expoente. Só que no nosso caso aqui, gente, como o 7 ele está fora do parênteses, então ele não obedece nenhuma regra. Então, toda vez que tiver um sinal negativo e que ele estiver fora do parênteses, ou seja, ele não tiver parênteses entre eles, o que significa? Que este sinal ele já é independente. O que significa dizer que ele é independente? É que ele não vai depender de nenhum resultado. Então, o sinal negativo ele já passa para o outro lado, ok? Então, coloca o sinal e resolve a potência. 7 vezes 7, que dá 49. Então, essa é a nossa letra A. Letra B. Na letra B, eu tenho menos 5 entre parênteses. Menos 5 elevado ao quadrado. Ok. Então, gente, ó, menos 5, observe que agora o menos 5 está dentro do parêntese. Então, se ele está dentro do parêntese, agora ele vai obedecer aquela regrinha. Base negativa, expoente par, o resultado é positivo. Tá bom? Então, aqui ele já vai ser positivo, eu não preciso colocar mais, tá ok? Basta colocar sem o sinal de negativo, porque se ele não tem sinal negativo é porque ele é positivo. Então, base negativa, expoente par, o resultado é positivo. 5 ao quadrado dá 25. Ok. Letra C. Na letra C, menos 2 elevado à quinta. Menos 2 elevado à quinta. Então, menos 2 elevado à quinta, da mesma forma que eu expliquei na letra A, esse sinal ele é independente, então já passa para o outro lado e resolve 2 elevado à quinta. Só lembrando que 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 8 dá 16 e 2 vezes 16 dá 32. Então aqui dá menos 32. Letra D. Na letra D nós temos menos 2 elevado à quinta potência. Então aqui nós temos sim a nossa regrinha, tá bom? Então observem que a base negativa, o expoente é ímpar. Então automaticamente o nosso resultado aqui já é negativo, tá bom? Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 2 elevado à quinta, a gente já viu que é 32. Ok. Letra E. Nossa letra E, nós temos menos 3 elevado à quarta. Ok. Então, esse sinal aqui fora, ó, ele já está me dizendo que esse resultado ele vai ser negativo. Ok? Vai depender, na verdade, do resultado daqui de dentro. Tá bom? Então, olha só, vamos lá, acompanhe comigo. Esse sinal ele é independente, então ele já passa para cá. Tá bom? Ó, não significa que ele ainda é o nosso resultado. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos aqui para a base. A base é negativa e o expoente é par. Então, o resultado é positivo. Então, quando o resultado for positivo, a gente já pode colocar direto ele. Se ele fosse negativo, eu ia ter que colocar dentro do parênteses para fazer jogo de sinal. Como ele é positivo, porque a base é negativa e o expoente é par. Então, dá positivo. Então, só vou resolver aqui para vocês verem quanto que é 3 elevado à quarta. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tá bom? 4 vezes. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 9 dá 27. E 3 vezes 27 dá 81. Então, 81 negativo. Ok, então essa é a resposta da nossa letra E. F. Na F nós temos menos 3 elevado à terceira. Ok.
Então, ó, bem parecido, só mudou o expoente, que era 4 era par, agora aqui é ímpar. Então aqui nesse caso vai ficar a mesma situação, esse sinal da frente ele passa já para cá, tá bom? Porque ele é independente. Agora aqui, ó, base negativa, expoente ímpar, o resultado é negativo. Então como ele é negativo, vou colocar um parênteses e colocar ele entre parênteses. 3 elevado à terceira é 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 9 dá 27, ó, que é apenas 3. Então 27. Observem que esse não é o resultado final. Então, para mim fazer o resultado final, eu vou fazer o jogo de sinal aqui, ó, menos com menos, que dá mais 27. Agora sim, esse é o nosso resultado final. Letra G. Na nossa letra G nós temos 2 quintos elevado ao cubo. No nosso exemplo agora, nós temos uma fração como base. Então, o que diz a nossa regra com relação à base fracionária? Ela me diz que o expoente 3 é tanto do 2, ó, ele é tanto do 2, quanto ele é do 5. Isso aqui diz a nossa regrinha, tá bom? Então, como ele é do 2 e do 5, então a gente resolve com duas potências diferentes. 2 elevado à terceira, tá bom? Que 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, ó, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes 4 dá 8. Então aqui nós vamos ter 8 como resposta, tá ok? Faz a mesma coisa na parte de baixo, tá bom? 5 elevado ao cubo, então faz 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. Então aqui na parte de baixo, coloca o 125. Ok, vamos para H. Na H nós temos também uma fração, menos 2 quintos, menos 2 quintos elevado a menos 3. Ó, nós temos duas regras, uma que está na base e outra que está no expoente, tá bom? Então, qual das duas começar? Toda vez que tiver regras na base e no expoente, eu sempre começo pelo expoente e finalizo com a base, porque cada um me dá uma informação. Por exemplo, o da base, a base negativa, eu vou olhar para o expoente ímpar, ele vai me dizer que o meu resultado ele é negativo, tá bom? Já o meu expoente negativo, ele me diz que ele é o inverso do resultado da potência de expoente positiva. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente vai começando aqui pelo expoente, então eu tenho que inverter a base. Então o 5 que está embaixo passa para cima e o 2 que está em cima passa para baixo, tá bom? Continua negativo. Esse expoente que era negativo, agora ele é positivo. Ok, então pronto. Então, como eu falei, esse expoente negativo 3 só me diz que o meu resultado é negativo. Então 5 elevado ao cubo a gente já viu. É 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. E 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então é isto. E a nossa questão I é menos 1/4 elevado, corrigindo aqui, é 1/2 elevado à quarta. Ok. Novamente é uma fração. Observem que aqui a regra só está na base,
base é tanto fracionária quanto negativa, tá bom? Não tem regra no expoente. Então, pela nossa regra de base negativa, ó, a base negativa, o expoente par, ele só me diz que o resultado vai ser positivo. Só isso. Então, pela regra da base fracionária, ele está me dizendo que o 4 é expoente do 1 e também ele é expoente do 2. Okay. Então, 1 elevado à quarta, tá bom? Quando a base é 1, o resultado é sempre 1. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 8 dá 16. Então aqui dá 16, ok? Então vamos para a próxima questão. J. A questão J diz que é 150 elevado a zero. Essa aqui não tem cálculo, a gente faz direto, tá bom? Então, pela nossa regrinha, expoente zero, toda vez que o expoente for zero, o resultado direto dá 1, tá bom? Vamos para a nossa letra K. A letra K, 6 elevado a menos 2. Ok. Então, a nossa regra que está no expoente, ele é negativo. E pela regra do expoente negativo, ele diz que é o inverso do resultado do expoente positivo. Ou seja, ó, 6 elevado ao quadrado, se ele fosse positivo, ó, ele daria 36. Então, o inverso de 36 é 1 sobre 36, tá bom? O inverso de qualquer número é 1 sobre ele. Então, esse é o nosso resultado. L. 8/5 elevado a menos 1. Então, a nossa regra aqui, ela está no expoente e na base. Então, no expoente, a regra é expoente negativo. E na base, é a base fracionária. Então, eu expliquei para vocês que vocês devem começar sempre pelo expoente, depois passa para a base. Então, o expoente me diz que, como ele é negativo, então o resultado vai ser o inverso da base com o expoente positivo. Então, eu vou inverter a base. O inverso dessa base, 8/5, o 5 passa para cima e o 8 passa para baixo. E o expoente ele fica positivo, tá bom? Então isso é o inverso do expoente positivo. Ok, então como o expoente é 1 pela nossa regrinha, expoente 1, resultado igual à minha base. Então isso aqui vai dar 5/8. M. Nosso M é menos 2/3 elevado ao cubo, a terceira. Então aqui a nossa regra é só na base. Ela é tanto negativa quanto ela é fracionária. Então quando a base é negativa, eu tenho que olhar o expoente, se ele é par ou é ímpar. Tá bom? Porque se ele for par, o resultado é positivo. Se ele for ímpar, o resultado é negativo. Então no nosso caso aqui, 3. 3 é ímpar. Então isso me diz que o resultado aqui também é negativo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. E esse 2 a terceira aqui, ele só está querendo me dizer que esse expoente 3 é tanto do 2 quanto ele é do 3. Ok? Então, 2 a terceira dá 8. E 3 a terceira dá 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9 dá 27. Então, menos 8 sobre 27. N. 13 sobre 9 elevado a 1. Então, aqui é a regrinha direta. Nós temos
expoente igual a 1. Então não precisa aplicar a regra da base fracionária. E toda vez que o expoente for 1, ele é igual à base. Então nossa base é 13. Nono. Ok. Letra O. A letra O é menos 2 quintos elevado a menos 2. Ok. Então nós temos 3 regras nessa questão. Nós temos regras, 2 na base, a base é fracionária e é negativa, e tenho também base no expoente. Eu ensinei para vocês a começar pelo expoente. O expoente me diz o seguinte, que é o meu resultado ele é o inverso da potência com expoente positivo. Então, vocês primeiro, como aqui é negativo, vocês vão inverter essa base. O 5 passa para cima, o 2 passa para baixo, tá bom? Inverti a base. Aqui era menos 2, passa a ser 2. Ok. Esse negativo agora, aqui de dentro da base, ele só serve para me dizer se o resultado vai ser positivo ou negativo. Então vocês vão fazer aquele joguinho de sinal, base negativa, expoente par resultado positivo. Não precisa colocar o mais, basta colocar o valor. Então 5 elevado ao quadrado, a nossa outra regra diz que esse expoente é tanto do 5 quanto ele é do 2. 5 ao quadrado dá 25. E 2 ao quadrado dá 4. Então é isso, gente. Nossa primeira questão. Segunda questão. Simplifique as expressões abaixo. Então aqui na letra A nós temos 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a quinta, dividido por 10 vezes 10 elevado a quarta. Então aqui a segunda questão é sobre as propriedades da potência. Então aqui a gente vai simplificar utilizando as propriedades. Então, na parte de cima nós temos 10 a menos 3 e 10 elevado a quinta. Observe que nós temos 10 e 10, multiplicação de bases iguais. Então é a primeira propriedade da potência. Potência que tem a mesma base, a regra diz o seguinte: repete a base e soma seus expoentes. Então, para vocês fazerem essa soma aqui direta, é só usar o mesmo sinal que está os expoentes. Por exemplo, aqui eu tenho menos 3, então ele vai continuar menos 3. Aqui eu tenho 5 positivo, também ele vai continuar 5 positivo. Então, embaixo é a mesma coisa, tá bom? Tenho 10 e 10, as bases são a mesma. Então, a regra diz, eu vou repetir a base e somar os expoentes. 10. Observem que o expoente aqui do primeiro 10 não aparece. Quando não aparece o expoente é porque ele tem expoente 1. Então vocês vão colocar 1 e o outro é 4. 1 mais 4. Repete a base e soma-se os expoentes. Ok, então fazendo aqui em cima eu tenho 5, tiro 3, eu vou ficar com 2. E fazendo aqui embaixo, 4 com mais 1 dá 5, então dá 10 elevado a quinta. 10 elevado a quinta. Vou colocar o resultado aqui embaixo, tá bom? Observem agora que na nossa simplificação ficou aqui a segunda propriedade. Eu tenho bases que estão sendo divididas. Então nossa regrinha diz, repete a base e subtrai os expoentes. Então agora vai ficar 2 menos... Aqui é 5, gente, tá bom? 2 menos 5, que é igual a
sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor. Eu tenho 5, tiro 2, então vai ficar menos 3. Então esse é o nosso resultado da nossa primeira questão. Letra B da segunda questão. Tem assim, 7 elevado a quarta vezes 7 elevado a menos 3 vezes 7 elevado a 2. Dividido por 7 elevado a 3, a terceira, dividido por 7 elevado a menos 2. Então a gente não pode esquecer que nós temos que resolver tudo que está dentro dos parênteses primeiro, tá bom? A gente vai lembrar da regrinha lá do sexto, sétimo ano. Então vamos lá, resolvendo primeiro o que está dentro desse parênteses, depois o que está dentro desse outro. Por último que a gente vai fazer essa divisão. Então vamos lá, aqui dentro do primeiro parênteses aqui, nós temos multiplicação de bases iguais, 7, 7, 7, está sendo multiplicado. Então posso fazer aqui não só, ele diz que quando as bases são iguais, repete a base e soma-se os expoentes. Na multiplicação de mesma base, para fazer essa soma de expoentes, é só colocar os expoentes do jeito que estão, com os sinais que estão. Por exemplo, o 4 é positivo, ele vai continuar, o 3 é negativo e o 2 é positivo. Repete a base e soma os expoentes. Quando eu faço isso, eu já estou resolvendo, tá ok? Então, isso aqui está sendo dividido. Aqui dentro desse outro parêntese, ele está dividindo a mesma base. Então, o que a regra diz? Repete a base e subtrai os expoentes. Como esse 2 aqui ele é negativo, na divisão de mesma base, diferente da multiplicação, aqui eu vou fazer assim para vocês fazerem mais direto e mais fácil, para não atrapalhar vocês. Então, quando for divisão de mesma base, vocês vão deixar o mesmo sinal, deixa o mesmo sinal da primeira potência e muda o sinal da segunda. O sinal da segunda é negativo, então vocês vão colocar ele positivo. Repetindo, toda vez que estiver dividindo potência de mesma base, então vocês vão repetir a base. O primeiro expoente vocês vão deixar com o mesmo sinal. O segundo vocês mudam. Era menos 2, eu coloquei mais 2. Ok. Então, vamos resolver agora. Eu tenho 4, tiro 3, fico com 1, com mais 2 dá 3, dividido por 7. 3 com mais 2 dá 5. Ok. Então, nós eliminamos os parênteses, agora ficamos com a divisão de mesma base também. Então, a regra diz repete a base e subtrai os expoentes. Como não tem ninguém negativo, a gente pode fazer direto, tá bom? 3, repete a base, subtrai os expoentes. 3 menos 5, então dá 7. 5 negativo, tira 3 positivo, então dá 2. Ok. Letra C, 2 elevado a menos 3, vezes 2 elevado a quinta, dividido por 2 vezes 2 elevado a quarta. Então, nós temos também aqui a propriedade multiplicação de potência que tem a mesma base, e a regra diz repete a base e soma-se os expoentes. Então, nessa propriedade, vocês devem fazer da seguinte forma: repete a base e vocês vão usar o mesmo sinal do expoente direto. Dessa forma, vocês já estão aplicando a propriedade. Por exemplo, eu tenho menos 3 mais 5. Ok. Embaixo é a mesma propriedade, multiplicação de potência que tem a mesma base, 2 vezes 2 elevado à quarta. Agora a gente não pode esquecer que no primeiro 2 aqui, ele não aparece, mas tem um 1 como expoente. Então, vocês não podem esquecer desse detalhe, tá bom? Então vai ficar 1 mais o 4 do outro. Ok, então 2 elevado a 5 tira 3, fica 2. Repete, 4 com mais 1, 5. Ok.
Então, para fechar aqui, observem, agora eu tenho 2 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado à quinta. Então é a segunda propriedade, divisão de potência que tem a mesma base. A regra diz, repete a base e subtrai os expoentes, 2 menos 5. E 2 menos 5 é menos 3. Subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Letra D. Na letra D nós temos x elevado à quinta, que está sendo elevado ao quadrado, vezes x elevado ao quadrado, que está sendo elevado ao cubo, dividido por x elevado à quarta. Então, aqui na nossa letra D, nós temos potência de potência, porque eu tenho uma potência que está sendo elevada a outra potência. E eu creio que quando resolver a potência de potência, nós vamos ficar na multiplicação de potência que tem a mesma base. Então vamos lá. Pela essa terceira propriedade, potência de potência, ela diz, repete-se a base e os expoentes multiplica 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. Multiplicado por x, repete a base e multiplica seus expoentes, que também é uma potência de potência. 2 vezes 3 dá 6. E o de baixo, por enquanto, só repete. Ok. Agora observem que na parte de cima ficou uma multiplicação de potência que tem a mesma base. Por exemplo, aqui eu tenho x e x. Então a nossa regra diz, repete-se a base e soma-se os expoentes. 10 com mais 6. 10 mais 6. E aqui eu vou continuar repetindo x elevado à quarta. 10 com mais 6 dá 16. Então, 10 elevado a 16 sobre x elevado à quarta. Ok. Aqui nós temos uma divisão que tem a mesma potência, que tem a mesma base. Então, na divisão, repete-se a base e subtrai os expoentes. 16 menos 4. Então, logo x é... Eu tenho 16 e tiro 4, eu vou ficar com 12. Ok, então essa é a nossa letra D. Terceira questão. O produto de a elevado a m vezes a elevado a m. Então, pela nossa propriedade, multiplicação de potência de mesma base, diz que eu tenho que repetir a base, que é igual, e somar os expoentes, m mais m. Então, repete a base. Eu tenho um m com mais outro m, então dá 2m. Então dá a elevado a 2m. Como a nossa questão é de múltipla escolha, eu tenho a resposta A igual a B igual a elevado a m menos n, C elevado a elevado a 2m, e ali a D elevado a elevado a m. Então, pela nossa resposta, letra C. Quarta questão. O valor da expressão 2 elevado a zero menos, abre parênteses, menos 2 elevado ao quadrado, sobre 2 elevado ao quadrado, mais menos 2 elevado ao cubo. Então, nós temos aqui uma expressão, e pela expressão a gente tem que resolver primeiro as potências, tá bom? E tudo que está dentro do parêntese. Então, por este motivo, vou repetir o 2 elevado a zero, e vou repetir também o menos, e vou resolver esta potência, base negativa, expoente par resultado positivo. Então,
no nosso caso aqui dá 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Ok. Aqui também eu vou repetir o 2 elevado ao quadrado e vou repetir o mais. Menos 2 elevado ao cubo, base negativa, e o expoente ímpar, então o resultado é negativo. Como é negativo, eu ainda vou colocar entre parênteses o resultado. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8 negativo. Ok? Então, resolve a potência em cima. Resolvendo a potência em cima, todo número elevado a 0 dá 1. Então, 2 elevado a 0 dá 1, menos 4. E também resolve aqui embaixo, 2 elevado ao quadrado dá 4. Mais com menos, então dá menos 8. Ok. Então, subtrai em cima, subtrai embaixo. Tenho 4, tiro 1, eu fico com 3 negativo. Eu tenho 8, tiro 4, então fico com 4 negativo. Ó, 3 e 4 não divide, mas só dá para fazer o jogo de sinal. Menos com menos dá mais, então dá 3 quartos. Este é o nosso resultado. Quinta questão. A expressão meio elevado a menos 3 mais meio elevado a menos 5 é igual a. Então, nessa expressão aqui, nós temos duas potências de expoente negativo. Então, pela nossa regra do expoente negativo, eu tenho que inverter a base. Invertendo a base, o 2 passa para cima e o 1 passa para baixo. O 2 passa para cima e o 1 passa para baixo. E o expoente que era negativo, ele fica positivo. Mas, da mesma forma aqui, o 2 passa para cima e o 1 passa para baixo. E o expoente que era negativo fica positivo. Então, 2, aqui dentro do parênteses, 2 dividido por 1 dá 2. Então, posso colocar aqui só o 2 elevado à terceira. 2 dividido por 1 dá 2, mais 2 elevado à quinta. 2 elevado à terceira dá 8. Mais 2 elevado à quinta dá 32. 32 com mais 8 dá 40. Então, esse é o valor da nossa questão. Como ela é também de múltipla escolha, então é a nossa letra B. Sexta questão. A expressão meio mais 1/3 elevado a menos 1 mais 2/3 é igual a. Então, nessa questão, a gente tem que resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Observe que aqui dentro do parêntese eu tenho a seguinte situação. Eu tenho meio mais 1/3. Eu tenho uma soma de fração com denominadores diferentes. Então, ou eu tiro o MMC dos denominadores, ou eu aplico essa regrinha que eu vou aplicar aqui. Ela é bem mais prática. Vou multiplicar aqui em x, o 3 pelo 1, o 2 pelo 1 e o 2 pelo 3. Bom, dessa forma a gente vai fazer esse cálculo direto. Só vou voltar aqui para a gente entender melhor. Vamos lá. 3 vezes o 1 dá 3. 3 vezes o... Aliás, 2 vezes o 1 dá 2. 2 vezes o 3 dá 6. Ok, então repete aqui o menos 1 mais 2/3. Então, resolvendo aqui, 3 com mais 2 dá 5. Repete o 6.
que eu vou colocar aqui o menos 1. Mais 2/3. Vou tirar agora aqui, já não nos interessa mais isso aqui. Para a gente dar continuidade nos nossos cálculos. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma potência, então a gente tem que resolver a primeira potência. Observem que o expoente dela é negativo. Esse expoente negativo me diz que eu tenho que inverter a base. Então se eu tenho 5/6 como base, vai passar para cá como 6/5. E o expoente, que era negativo, ele fica positivo, mais 2/3. Esse expoente 1, pela nossa regrinha, o expoente 1 é igual a essa base, então ele não vai alterar nada aqui, ó. Então 6/5 elevado a 1 é o próprio 6/5. Vai ficar com 6/5 mais 2/3. Ok. 6/5 mais 2/3. Então a gente precisa resolver 6/5 mais 2/3. Então, fazendo pelo método aqui da multiplicação, então vou multiplicar 6 vezes 3. 3 vezes 6 dá 18. 2 vezes 5 dá 10. E 3 vezes 5 que dá 15. 18 mais 10 dá 28. E repete o 15. Deixa eu ver se tem algum número que divide ele ao mesmo tempo. Não tem. Então, como não tem, essa vai ser a nossa resposta. 7ª questão. Escreva os números abaixo através de sua representação decimal. Letra A. 10 elevado à quinta. Então, para escrever essa potência em decimal, é só aplicar a regra da base 10. A regra da base 10 diz que para me resolver essa potência eu vou colocar o 1 seguido da quantidade de 0 do expoente. Então eu tenho 10 elevado à quinta, então vou colocar 5 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então essa posso colocar aqui vírgula 0 porque ele quer em decimal. Então todo número inteiro, que 10 elevado à quinta é um número inteiro, pode ser transformado em um número decimal. Letra B. Na letra B, nós temos a seguinte situação. 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2. Agora, a minha base 10, ela tem o expoente negativo. Então, quando o expoente for negativo, pela nossa regrinha que a gente aprendeu de potência, vou fazer o contrário quando ela for positiva. Ao invés de colocar um 1 e o total de 0, vou colocar o total de 0 do expoente, 1, 2, 0, e no final colocar o 1. A observação é que quando for negativo, vocês vão colocar aqui, ó, uma vírgula no primeiro 0. Então dá 0,01. Letra C. Na letra C aqui, nós temos 10 elevado ao cubo. A gente já viu, é igual à letra A. Coloca-se o 1 seguido do 1, 2, 3, 0. Então, como ele é decimal, vou colocar vírgula 0. Letra D. Nossa letra D é 10 elevado a menos 5. Ok, como ele é negativo, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 0 e no final o 1. Como ele é negativo, a vírgula fica no primeiro 0. Então, ok, essa é a nossa 7ª questão. 8ª questão.
Represente como potência de 10 os seguintes números. Letra A, 100.000. Então, para fazer a representação de potência, eu vou fazer o processo inverso do que a gente acabou de fazer na sétima questão. Então eu vou pegar aqui, ó, vou colocar a base 10. Coloca assim a base 10. Conta quantos zero tem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, coloca 5 zero. Aliás, coloca o 5 no expoente. Então, pronto. A gente transformou ela numa potência de base 10. Vamos ver a letra B. Na letra B, nós temos 0,01. 0,01. Esse é igual a... Toda vez que esse número for menor do que 1 ou for 0, alguma coisa, a gente já tem que subentender que essa potência ela tem expoente negativo, tá bom? Então, vocês vão colocar a base 10 e depois da vírgula vocês vão contar os zero. Ou vocês vão contar as casas decimais. 1, 2 casas decimais. Então, esse número ele vai ser negativo, menos 2. Letra C. Então, na letra C nós temos 0,0001. Então, olha só, da mesma forma, eu já sei que esse número ele tem expoente negativo. Então, vocês vão colocar a base 10. Uma outra forma de se fazer é contando os zero. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 0. Então, coloca negativo 4. Letra D. Na letra D, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Então, como ele não tem vírgula, ele é inteiro, coloca o 10 e já sei que meu expoente vai ser positivo. Eu acabei de contar 3, 6, 9. Então é 10 elevado a 9. Letra E. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho, como ele é número com vírgula, então quer dizer que o expoente dele é menor, ou seja, antes da vírgula tem o zero, quer dizer que ele é negativo. Então coloca a base 10 e conta quantos zero tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0. Ele vai ser negativo. Ok, então essa foi a nossa lista, essa primeira lista sobre potência.